A paz do Senhor mais uma vez a todos os meus amados irmãos, meus amigos inscritos no canal, a todos vocês, que Deus abençoe, que a palavra de Deus venha falar fortemente ao vosso coração, que você possa compartilhar, se inscrever no meu canal, os que não são ainda, deixar algum comentário, deixar um joinha, que Deus abençoe e que a palavra de Deus venha falar poderosamente aos vossos corações. Quero compartilhar hoje aqui com vocês esse versículo aqui, o versículo 25, que se encontra aqui no capítulo 10 do escritor aos Hebreus. Esse versículo ele é muito forte, ele é muito importante, pois o escritor aos Hebreus, em toda a sua carta, ele quer mostrar Jesus para os irmãos hebreus que estavam se desviando da fé. E aqui no versículo 25 ele fala fortemente ao nosso coração, como falou no coração dos irmãos da época. E o versículo diz assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha como o escritor aos Hebreus foi forte e direto àqueles irmãos. Por quê? Porque existiam alguns irmãos que estavam se desviando da igreja do Senhor. Estava abandonando a igreja. Estava deixando as igrejas vazias. Estava ficando em casa. E estava virando costume daqueles irmãos. Olha bem como diz o versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns irmãos estavam adquirindo o costume de não ir para a igreja, tendo culto na igreja, tendo trabalho nas igrejas, e os irmãos ficando em casa, abandonando a igreja do Senhor. E isso é muito perigoso se nós deixarmos de ir para a igreja. Não podemos não podemos que entre no nosso coração aquele pensamento que diz que para servir a Deus não é obrigado a estar nas igrejas. Esse ditado não é de Deus, não é bíblico. Nós devemos congregar. Não vamos deixar a igreja do Senhor, como é costume de alguns. No IBGE, em 2003, diz que o número de desigrejados era 0,7%. Já em 2009, aumentou para 2,9%. Segundo a revista Isto É, de agosto de 2017, o número de desigrejados ultrapassava os 4 bilhões de desigrejados. Desigrejados são pessoas que preferem ficar em casa do que ir para a igreja. Preferem ficar em casa do que ir para os trabalhos do Senhor. São pessoas que colocaram em sua mente que não é necessário estar na igreja direto, que não há necessidade de ir para a igreja. E o escritor aos Hebreus, sabendo disso, ele escreveu para aqueles irmãos dizendo que ele não fizesse isso. E ainda continua para os dias de hoje. Esse versículo ele é atual. Não deixemos de congregar-nos, diz o escritor aos Hebreus, como é costume de alguns. Esse alguns vai sempre existir. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não venhamos fazer parte desses alguns. Que os desigrejados não seja nós. Que Deus tenha misericórdia. Antes, façamos admoestações, diz o escritor aos Hebreus, que nós devemos advertir os nossos irmãos, aqueles que não estão indo para a igreja. Nós devemos adverti-lo eles, que eles devem congregar, que não vamos deixar a igreja do Senhor, não vamos deixar as igrejas esvaziar, não vamos abandonar a igreja do Senhor. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, ou seja, esse dia se aproxima é a vinda de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está para vir a qualquer momento, num piscar de olhos. A trombeta soará e Jesus voltará para buscar o seu povo. Então não vamos deixar de congregar, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Desigrejado não, porque isso é errado. Não vamos deixar a igreja do Senhor. Repetindo o versículo para encerrar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que Deus abençoe. Compartilhe esse versículo para os irmãos. E que até o próximo, em nome de Jesus.
Amém.